junho. Boa noite, paz seja com todos. Vamos essa noite dar início à nossa cerimônia, nosso momento de adoração, de celebração ao Senhor. Quero convidar você aí já em casa nesse momento para, junto conosco, orarmos ao Senhor nosso Deus. Vamos orar? Vamos nesse momento fazer um clamor pelas pessoas aí no mundo que estão sendo afligidas. Vamos fazer um clamor ao Senhor, porque nós cremos piamente que Deus é um Deus que responde às nossas orações. Onde você estiver agora, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti rendemos graças, Senhor, pois acreditamos na Tua soberania. Pai, Tu estás no controle. Colocamos em Tuas mãos agora a vida desta família, a vida dessa pessoa que nesse momento nos assiste, que nesse momento está orando, que nesse momento o Senhor está anexando a sua fé à nossa, que nesse momento o Senhor está mobilizada porque acredita no Teu poder transformador. Pai, Tu és um Deus que desde os primórdios, desde o início da civilização, desde antes até mesmo da civilização, Tu já operavas, Senhor, em favor, Senhor, de um plano, de um projeto, e nós acreditamos piamente que tudo que estamos vivenciando é o Teu propósito, e como igreja nos colocamos como intercessores, nos colocamos como agentes, Senhor, a Teu dispor, a Teu favor, dentro desse caos. Pai, nós repreendemos, Senhor, todos os espíritos de enfermidade que têm permeado vidas. Oramos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo promova saúde mental em cada pessoa que está paranoica, que está obcecada, que está em pânico, cada pessoa que está desesperada, que o Teu Espírito nessa noite vá ao encontro desses corações, levando conforto, levando paz, levando segurança, levando estímulo, levando fé. Senhor, que o Senhor alcance nesse momento com a Tua cura, que a Tua palavra diz através do profeta Isaías no capítulo 53, no versículo 4, que o Senhor verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que o castigo que nos promove esta paz que nós temos no coração estava sobre Ti, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Pai, nessa noite nós declaramos que seja derramado sobre esta nação, Senhor, a Tua unção de cura, que ela entre agora nos leitos hospitalares, nos quartos, nos lares, nas UTIs, onde estiver, Senhor, uma pessoa enferma, Senhor, neste momento, que o Teu Espírito alcance conforme o Teu propósito, Senhor, esta vida seja curada, que esta pessoa, Pai, que nesse momento nos assiste em casa, que o seu coração se aflora de fé, que esse coração seja tocado agora por uma graça que se estenda do alto, Senhor, da cabeça à planta dos pés, e que essa pessoa sinta agora a Tua unção visitá-la, e que ela seja curada agora, no nome de Jesus. Oramos, Senhor, para que seja repreendido, Senhor, do meio da nossa nação, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tenta promover desavença, desunião. Nós oramos agora pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades. Colocamos elas, Senhor, neste momento agora, Senhor, em Tuas mãos, para que o Senhor as use. Colocamos a vida, Senhor, do nosso presidente da República, dos seus ministros, da sua equipe, de todos aqueles que têm a competência, Senhor, de sanarem essa circunstância. Oramos, Senhor, para que o Senhor paralise tudo que se levanta contrário, Senhor, ao sucesso do Teu reino, Senhor, no nosso país. Oramos, Senhor, por cada um dos cientistas, dos médicos e de todos os especialistas nos quais o Senhor há de usar, Senhor, para encontrar a cura, para encontrar uma vacina, para encontrar uma solução, Senhor, para esse desgaste. Pai, colocamos em Tuas mãos a vida de cada pastor, de cada ministro, de cada apóstolo, de cada bispo, de cada presbítero, de cada missionário, de cada um daqueles que nesse momento, Senhor, o Senhor está usando, Senhor, de alguma forma, para acalmarem, Senhor, o coração
das pessoas. Nós declaramos, Senhor, que este momento seja um momento espetacular, excepcional, de avivamento para a nossa nação. Pai, oramos para que cada família que nos ouve seja tocada de forma especial nessa noite. Fica à vontade, Espírito Santo, promove agora sobre essas vidas, no nome de Jesus, Senhor, um mover, um agir, através da Tua palavra nessa noite. Fica à vontade, Espírito Santo, nós a Ti oramos, crendo no Teu milagre, Senhor. O que temos nós, além de Ti? Quem tenho eu no céu, além de Ti? E não há na terra quem eu queira. Você que está nos acompanhando, faça desse louvor uma oração agora, fale com Deus. Estou apaixonado. Conversa com o Senhor nesse momento. Desesperado de amor, eu estou disposto a morrer por Ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão das riquezas por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das por Ti, estou apaixonado. A quem tenho eu no céu, além de Ti? Não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor, a morrer por Ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti, estou apaixonado. Glória a Deus. Queria convidar você em casa para nós meditarmos aqui na palavra de Deus, no Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 9, e vamos ler a partir do versículo 14. Evangelho escrito por São Marcos 9, versículo 14. Marcos 9, e vamos ler a partir do versículo 14.
que diz-nos assim: Marcos 9, a partir do versículo 14. Você pode nos acompanhar. Vamos ler até o versículo 27, diz: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos seus escribas: O que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Há quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E você que nos assiste, diga bem alto: amém. Então Jesus, o capítulo 9 começa dizendo que ele estava com seus discípulos, com Pedro, Tiago e João, e muitos outros discípulos lá embaixo do monte. E ele convida Pedro, Tiago e João e diz a eles: vamos subir comigo até uma parte bem alta do monte, a saber, o Monte Tabor, ou o Monte da Transfiguração. E Jesus de repente começou a orar ali, e os seus discípulos ficaram perplexos, porque de repente Jesus vai começar a cintilar, vai começar a se transfigurar, a ficar em um formato embranquecido, ao ponto da Bíblia dizer que nunca nenhum homem na terra poderia lavar vestes ou coisas tão bem para ficarem tão branqueadas como ficou ali a aparência de Jesus. E quando Jesus transfigura, fica cintilante, aparecem ali dois outros personagens, a saber, Elias e Moisés, e ficam então os três personagens ali no seu corpo transfigurado, do lado de baixo do monte, no pé do monte, no limiar, na parte de baixo, tinha ficado ali uma multidão junto com os outros discípulos, e só 3 dos 12 apóstolos tinham subido com Jesus,
e uma multidão de discípulos ficaram ali embaixo, no pé do monte, aguardando o momento em que Jesus regressaria do Monte Tabor. E aquela multidão tinha pessoas doentes, pessoas oprimidas, pessoas necessitadas, que sabiam que no momento em que Jesus descesse do monte, as pessoas seriam curadas de suas mazelas, os famintos seriam supridos das suas necessidades. Jesus pregaria-lhes ali e faria também sinais ali, maravilhas, prodígios no meio daquela multidão. E aquela multidão começou a crescer. E de repente chega um pai trazendo ali o seu filho que definhava, que ficava de algum modo lunático, que estava secando, que estava sofrendo possessões demoníacas desde a sua infância. Ao trazer ali o seu filho para que Jesus expulsasse o demônio do seu filho, alguns dos discípulos ali tentaram expulsar e não conseguiram. E nós temos coisas curiosas para aprender com Deus nessa noite. Primeiro, Pedro, Tiago e João eram discípulos, subiram com Jesus e viveram uma das maiores experiências de suas vidas, do lado de baixo do monte. Alguns outros discípulos, no mesmo instante, no mesmo momento, viveram a maior das frustrações na sua vida, porque tentaram expulsar o demônio do menino, do filho daquele homem, e não conseguiram. Enquanto alguns discípulos viviam a maior experiência da sua vida, outros discípulos viviam a maior frustração, desilusão da sua vida. E nós precisamos pensar nisso, porque enquanto muitos se frustram, outros se alimentam de experiência. E o que muda a nossa vida são as experiências que a gente tem com Deus. Quem sabe Deus está nos convocando para, nesse momento de frustração, de desilusão, nesse momento caótico, vivermos grandes experiências em nossas vidas. Deus nos convoca como discípulos a tomarmos este momento para vivermos grandes experiências em nossas vidas. Creia que tudo isso são experiências que Deus está nos convidando para vivermos. Experiências. Que discípulos somos nós? Os frustrados ou os que tomamos este momento para vivermos experiências com Cristo? Jesus, terminando a transfiguração, o diálogo com Elias e Moisés, ele olha para os discípulos e dizem: olha, bom é estarmos aqui, porque assim a gente faz uma tenda para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E Marcos faz questão de dizer que eles diziam isso como não estando em si, por causa da experiência que tinham vivido. A experiência fez com que eles dissessem coisas sem muita conexão no propósito de Deus, dissessem coisas aleatórias. Por quê? Porque viver experiências com Deus tira nossa cabeça das coisas desta terra. Recebe isso em forma de profecia. Deus está te convidando para viver uma experiência tão sobrenatural com Ele nesses dias, que você vai ficar desorientado das coisas da terra, por causa do tamanho das coisas dos céus, que você vai viver em nome de Jesus. Vamos descer. E Jesus descendo junto com os discípulos, de repente ele se depara com uma situação um pouco estranha, uma discussão, uma porfia. Alguém estava discutindo com os discípulos, a saber, os escribas. E de repente Jesus, percebendo que os escribas discutiam com os discípulos,
quando a multidão corre para onde está Jesus, de repente Jesus questiona, vai fazer uma pergunta no meio da discussão. E no meio da discussão, Jesus pergunta aos escribas: o que é que discutis com eles? Escuta, olhe para cá, perceba o que eu vou dizer. Os escribas discutiam com os discípulos. E Jesus pergunta para os escribas: o que é que discutis com eles? Percebam que Jesus ainda não direciona a palavra para os discípulos. Ele chama a atenção dos escribas que discutiam com os discípulos. Ele não chama a atenção dos discípulos, porque os discípulos não discutiam com os escribas. Os escribas acusavam os discípulos e os discípulos não discutiam. Preste atenção no que eu vou dizer. Quem é discípulo de Cristo não se envolve em discussões inúteis, em discussões descabidas, em discussões insignificantes. Deus não te chamou, discípulo de Cristo, para viver envolvido em discussões. Deixa quem quiser te atacar, deixa quem quiser te acusar. Jesus vai se manifestar e vai te defender. Discípulo não discute, escriba discute, mas Jesus entra para intermediar, para interceder, para barrar, para atacar, para justificar os discípulos. Guarda isso no teu coração. Para de discussões inúteis que não servem para nada, senão para perversão dos ouvintes. Deus não te chamou para promotor de redes sociais, para discutidor, para porfiador de redes sociais. Não, Deus te chamou para ser discípulos, para curar, para salvar, para ajudar, para fazer o reino de Deus ser promovido nessa terra. Deixa discutirem contigo, guarda o teu coração, calma, que Cristo vai descer e vai te justificar. Jesus, percebendo que a discussão estava ganhando proporções, ele pergunta aos escribas. O que é que vocês discutem com os discípulos? A multidão era uma só, o grupo eram dois. A multidão era uma só, o grupo eram dois: discípulos e escribas. Quem olhava de longe via uma multidão, Jesus dentro dela viam dois grupos. E ele faz essa diferenciação, essa separação, porque Jesus sabe quem é discípulo e quem é acusador. Jesus sabe quem é discípulo e quem é caluniador. Jesus sabe quem é discípulo e quem só ataca, quem só persegue, quem só acusa. Jesus sabe quem é discípulo e quem não é discípulo. A multidão é uma só, quem olha diz é um só povo, mas de dentro Cristo sabe que você é discípulo. Deus conhece o seu coração e entra para te justificar. O que é que vocês estão discutindo com eles? Ninguém responde nada, nem discípulos, nem escribas, porque de repente no meio da pergunta se levanta alguém para responder. E esse alguém que se levanta para responder, ele diz: é um pai, o pai que trouxe o filho endemoniado, sofrendo, perturbado. O pai sai de casa, pega o filho e traz. O pai toma a palavra e diz: Senhor, eu, na minha casa, tenho sofrido muito, porque eu tenho um filho, e esse filho dentro dele opera um espírito imundo. E esse espírito imundo, onde quer que se aposse dele, ele pega ele e às vezes lança no fogo,
às vezes lança ele na água com vontade de dar um choque térmico nele, dar convulsões, e depois quando ele cai no chão espumando na água, o Espírito joga ele na água tentando afogar, tira, joga no fogo, ele fica espumando pela boca, se rolando no chão. Meu filho já está definhando, está secando. Eu peguei o meu filho, trouxe ele de casa, para que o Senhor escuta, para que o Senhor sasse dele o espírito imundo. Mas os teus discípulos tomaram a frente, pegaram, colocaram a mão na cabeça dele, ordenaram ao espírito, tentaram expulsar, mas não puderam expulsar. O que eu acho interessante disso tudo é que Jesus vai olhar para o Pai dizendo que os discípulos tentaram e não conseguiram. O Jesus olha para o Pai e diz para o Pai: trazei-mo, traz para mim. Os discípulos não deram jeito, não volta frustrado para casa, traz para mim. Os homens tentaram, não conseguiram, não resolveram, traz para mim. As pessoas intercederam, as pessoas tentaram, fizeram a frente e não conseguiram, traz para mim. As pessoas geraram expectativa no teu coração, dizendo eu vou resolver. As pessoas geraram expectativa no teu coração, dizendo nós damos um jeito, nós vamos conseguir para ti. E de repente as pessoas te decepcionaram, de repente as pessoas te desiludiram, arrancaram do seu coração a esperança. Calma, paizinho, faz o seguinte: pega o teu problema e não volta para casa com ele, traz para mim. Eu amo tantas coisas em Cristo, mas uma delas eu acho muito fascinante: a forma como Jesus Cristo tem de pegar os meus problemas, as minhas crises, as minhas mazelas, aquilo que as pessoas tentaram e não conseguiram fazer por mim. Porque tem coisas na nossa vida que o pai vai tentar e não vai conseguir, que a mãe vai tentar e não vai conseguir, que o discípulo não vai conseguir, que o pastor não vai conseguir, que o advogado não vai conseguir, que o médico não vai conseguir, que o agiota não vai conseguir, que o político não vai conseguir. Tem coisas na tua vida que homem nenhum vai fazer, doutor não faz, advogado não faz, presidente não faz, governador não faz, prefeito não faz, vereador não faz, mas Jesus está dizendo: traz que eu vou fazer. Olhando que raio, traz para mim aquilo que o homem não fez por você. Jesus está dizendo: traz que eu vou fazer. Jesus está dizendo: tem coisas na sua vida que, por mais espirituais que os discípulos sejam, eles não estão autorizados a fazer. Tem coisas na sua vida que não adianta formar expectações em seres humanos. Tem coisas na sua vida que é espiritual, e o que é espiritual só Cristo pode fazer por você. E eu recebo autoridade para profetizar sobre a sua vida. Levanta a mão agora, onde você estiver, e recebe essa palavra. Cristo está entrando agora onde as pessoas te decepcionaram, onde alguém te frustrou. Jesus está dizendo: eu vou entrar. Agora olhe para cá para você entender o que eu vou dizer.
Jesus olhou para o pai e disse: não volta para casa do jeito que você veio, traz para mim. Aí fica a pergunta: pastor, os discípulos estavam em pecado? Não. Pastor, os discípulos erraram onde? Escute isso aqui que eu vou te dizer. Você é discípulo. Eu tenho uma palavra para os discípulos. Os discípulos não conseguiram resolver, não foi porque não tivessem vida espiritual com Deus. Eles não conseguiram resolver porque o papel de um discípulo não é resolver os problemas espirituais das pessoas. Pastor, o que é isso? Eu vou repetir para você entender. O papel de um discípulo é levar a pessoa problemática até a presença de Jesus. O pai disse: eu trouxe para Jesus. Os discípulos tentaram, não conseguiram. Discípulo de Cristo, guarda isso no teu coração. O teu papel é pegar quem está necessitado, quem está doente, quem está possesso, e levar a pessoa até Jesus. A nossa função é conduzir o doente, o endemoniado até a presença de Jesus. Pega na mão e leva para ele. Pega na mão e leva para ele. Leva o ímpio até onde Jesus está, porque onde Jesus está, pastor não faz, pregador não faz, cantor não faz, apóstolo não faz, bispo não faz. Onde Jesus está, quem cura é ele, quem liberta é ele, quem sara é ele, quem trabalha é ele, é ele. Precisamos aprender que somos agentes condutores de pessoas até a presença de Jesus. Para de tentar ser Deus, para de tentar ser Deus, e começa a levar as pessoas até a presença de Jesus. É só isso. Para de estar prometendo coisas onde Jesus não disse que vai fazer. Para de tentar dar um jeitinho, porque o papel do discípulo não é fazer, o papel do discípulo é conduzir. Quem faz é Jesus. Jesus diz a eles: olha, essa castra só sai com jejum e oração. E você diz: pastor, é o jejum e a oração. Escuta, o jejum e a oração torna o discípulo mais humilde. Discípulo que não jejua tenta fazer, discípulo que não ora tenta fazer, mas quem tem vida de jejum, de oração, está morto para ele. E diz: quem faz é ele que vive, é ele que reina, é ele que tem poder, é ele que tem autoridade, é ele que vai fazer. Jesus disse: traz que eu faço. Aí o pai pega o filho, coloca o filho agora diante de Jesus. E quando o filho está agora diante de Jesus, o pai esperando que Jesus fosse repreender o demônio se manifesta na hora em que o pai leva. Olha, escuta, está na presença de Jesus agora o filho. E quando o demônio que está dentro do menino olha para Jesus, ele começa a escumar, começa a se debater, começa a se agir com violência, se agir violentamente. Guarda isso, violentamente. As mesmas coisas que acontecia antes na vida do menino, antes do pai trazer o menino até Jesus, as mesmas coisas que aconteciam continuaram acontecendo, e até mesmo em uma proporção maior. Pastor, não entendi, vou te explicar. O demônio se manifestava no menino tentando matar. Quando o pai traz o menino, coloca na presença de Jesus, maestro, o texto diz assim, que o menino começou a se revolver, a se bater, a se ferir, a se machucar. O demônio se manifestou violentamente. Isso quer dizer o que, pastor? Com mais intensidade, em um nível maior. Eu estou falando com pessoas que estão nos assistindo agora, que de repente olharam para a sua vida e disseram:
disseram: parece que quanto mais na presença de Jesus eu estou, mais o diabo se levanta contra a minha vida. Você trouxe o seu problema da sua casa, apresentou para Jesus, colocou na presença dele, começou a orar, começou a colocar diante de Jesus, e o que aconteceu? O problema aumentou, o problema cresceu. Escuta o que eu vou te dizer: o fato dos problemas estarem chegando em uma grande proporção no seu limite, o fato dos problemas estarem crescendo é uma evidência de que estão perto de serem resolvidos. Jesus está dizendo: quanto maior o teu problema cresce, mais perto está de Jesus entrar na tua causa. Levanta a mão, porque eu vou profetizar. Jesus está perto de acabar com este sofrimento. Só que agora acontece uma coisa complicada, porque Jesus fica analisando. O Pai trouxe e esperou que Jesus fosse resolver imediatamente, porque assim o nosso coração, a gente espera que aquilo que a gente coloque diante de Jesus, que a gente apresente para Ele, seja resolvido assim, instantaneamente, porque nós somos uma geração imediatista. A gente quer tudo agora, a gente quer estralar o dedo e as coisas, ainda mais com um Jesus poderoso que nem esse nosso. Só que é complicado, porque o menino está lá se debatendo, endemoniado, possesso, e Jesus para analisar. É complicado quando Jesus para analisar os nossos problemas, porque na cabeça do Pai, quando eu trouxer para Jesus, Ele cura. E na cabeça de Jesus, Ele fica olhando para o menino, fica olhando para o Pai, fica olhando para o menino, fica olhando para o Pai, fica olhando para o menino, fica olhando para o Pai, e fica analisando. Já estava na presença de Jesus, mas Jesus não tinha resolvido ainda, porque Ele estava analisando. E esse processo de análise que Jesus faz nos nossos problemas nos confronta, porque na cabeça do Pai o problema era o filho, e Ele esperava que Jesus estendesse a mão e expulsasse. Mas Jesus vai analisando, porque Jesus, quando analisa, Ele vai procurar a origem do problema. Eu vou dizer de novo, olhe para cá, todos vocês, olhe para cá. Jesus não resolveu ainda o seu problema como você queria que Ele resolvesse. Você queria que Ele estralasse o dedo e resolvesse o seu problema, mas Jesus está procurando a origem do seu problema, porque problemas se tratam pelas suas raízes. Quando Jesus analisa, Ele procura a forma certa, inteligente, prática de resolver, para que esse problema nunca mais te assole, porque não adianta resolver hoje para reincidir amanhã. E você sabe do que eu estou falando, porque muitas coisas na sua vida foram resolvidas e depois voltaram à tona, e depois reincidiram, e depois voltaram a acontecer. Mas dessa vez é diferente. Jesus está analisando a forma mais criativa de resolver de uma vez por todas o teu problema. Jesus olha para o Pai e olha para o menino, olha para o Pai e olha para o menino. E esse processo de análise de Cristo, Jesus olha para o Pai, o menino está lá caído e demoniado, e Jesus faz uma pergunta para o Pai. Você lembra qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? Há quanto tempo sucede isso? Paizinho, tem quanto tempo que o senhor está vivendo essa crise dentro da sua casa? Já tem quanto tempo que o diabo está agindo dentro da tua casa? O pai se sente confrontado, porque na cabeça do pai, Jesus ia falar com o demônio.
Na cabeça do pai, quando Jesus abrisse a boca era para expulsar o demônio, mas quando Jesus abre a boca depois de analisar, é fazendo uma pergunta para o pai: há quanto tempo que isso está assim? Ah, pastor, por que Jesus pergunta com o pai? Porque a pergunta de Jesus vai revelar o tempo da omissão e da negligência do pai. Quando Jesus pergunta quanto tempo que isso está assim, Jesus está perguntando onde era que o Senhor estava quando isso começou a acontecer. Qual é o grande questionamento de Cristo aqui? Você precisa entender, porque a resposta do pai vai revelar o tempo que o pai foi ausente na vida do seu filho, o tempo que o pai foi negligente na vida do seu filho, o tempo que o pai foi omisso na vida do teu filho. Então, na cabeça do pai o problema era o filho endemoniado, e na cabeça de Cristo o problema foi a negligência do pai, porque a negligência do pai fez com que o filho chegasse naquele nível de possessão que ele estava. Aí a resposta do pai vai revelar o período da ausência do pai. A resposta do pai revela o grau da omissão, o grau da negligência. E o que eu vou dizer agora vai apertar, e eu quero que você entenda isso com maturidade, porque eu estou embaixo de profecia aqui, estou embaixo de unção aqui, estou embaixo de autoridade de Deus aqui. Você trouxe o seu problema para Jesus resolver, mas há quanto tempo que isso está assim? O pai diz para Jesus: desde quando era pequenininho, desde quando era uma criança, desde quando era pequeno, desde a infância. O problema é que quando está na infância a gente dá um jeitinho. O problema é que quando está pequeno a gente pega, leva para dentro do quarto, fecha a boca, vizinho não ouve, ninguém se escandaliza, as pessoas não sabem. Mas o problema é que hoje é pequeno, amanhã vai crescer. Jesus estava confrontando o pai, perguntando onde era que o Senhor estava. Aqui dentro da cabeça do pai e do coração martelava a reflexão: onde era que eu estava quando as coisas aconteciam assim dentro da minha casa? Pai, mãe, olhe para cá para você entender o que eu vou falar, porque você fica deixando crescer, dizendo: não, meu filho é assim porque é imperativo, dizendo: não, meu filho é assim porque é o gênio dele, é o gênio dela, é só coisa de criança. Você tampa o sol com a peneira, e o problema que hoje é pequeno vai crescer. Receba isso em nome de Jesus. Trata enquanto está na infância, porque vai chegar uma hora que isso vai crescer, vai chegar uma hora que isso vai fugir do controle. Não adianta dizer que é coisa de pequeno, de criança, que é imperativo, que é superdotado, que é isso, que é aquilo. Não é normal. Ei pai, ei mãe, senta com essa criança e conversa, toma o que for preciso, olha os seus materiais, seja mais presente, escuta. Esposa, há quanto tempo que a senhora está vivendo esse inferno? Há quanto tempo que o Senhor está vivendo essa crise no casamento? Ou você toma uma atitude agora, ou isso vai fugir do seu controle. Não é normal, não finja que é normal o que está acontecendo. Problemas existem para serem resolvidos e não para serem adiados. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Problemas existem para serem resolvidos, não para serem adiados. Faça-me uma gentileza, pega na mão dessa pessoa que está do teu lado aí no sofá, na cadeira, na sala, na cama, na rede, onde estiver. Pega na mão dessa pessoa que está assistindo junto com você. Diga isso para ela em nome de Jesus. Diga: problemas existem para serem resolvidos, não para serem adiados. O tempo que você não resolve é um aliado para alimentar esse problema. Ou você resolve ele agora, ou ele vai crescer. Porque o problema que está na infância hoje vai estar na fase adulta amanhã.
O problema é que você não quer tratar. Não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta dizer que é coisa de criança. Você diz, não, criança fala fino, criança faz isso, criança é coisa de criança. Meu filho é elétrico, meu filho tem saúde, minha esposa é normal, meu marido, isso aí é coisa normal, tal. Você sabe, no fundo do seu coração, você sabe que Jesus está dizendo, não adianta dizer que é porque é imperativo, porque tem um gênio forte. Para de mentir para você. Cuida disso enquanto está na infância, porque vai crescer, vai virar um escândalo, vai crescer. Você pode perder seu casamento por causa disso, seu ministério por causa disso. Faz uma reunião e trata, conversa e trata, enfrenta essa realidade. Não deixa o demônio se criar dentro da tua casa. Pai, quanto tempo que isso está assim? A pergunta vai mexer num lugar tão profundo da alma do pai. Porque enquanto Jesus pergunta para o pai, o menino continua no chão endemoniado. Porque antes de Jesus tratar do menino, Jesus vai tratar do pai. Porque Jesus trata do menino e o pai continua doente, o demônio que estava na vida do menino por causa de uma futura omissão do pai, voltaria para a vida do menino. Está pegando isso aí? Escuta isso. Jesus primeiro precisa tratar da gente, para depois tratar dos nossos problemas. Antes de Jesus tratar alguma coisa na sua vida, Ele precisa tratar em você. Há quanto tempo que o demônio está fazendo isso dentro da tua casa? Estou recebendo autorização de Deus aqui para fazer uma oração nesse momento. Eu vou pedir a todos, se você estiver em casa, para fechar os seus olhos agora nesse momento por um instante. Você que nos assiste agora, onde você estiver, eu quero orar com você. Eu preciso orar por algumas pessoas que o Espírito Santo está no momento clínico trabalhando nos corações. Fique com os olhos fechados agora onde você estiver, porque Jesus está tratando, dizendo há quanto tempo que isso está assim. Você está fingindo que não está acontecendo nada, mas você sabe que Jesus não fez a tua vida para viver desse jeito. Há quanto tempo que isso está vivendo assim? Jesus está tratando de alguém. Jesus está agindo na vida de alguém agora, porque o projeto de Deus é para a família. Voltar à inocência. Há quanto tempo e acreditar em você não percebe que isso está fazendo mal para o teu casamento? Para de fingir. Mas às vezes sou levado. Você fica fingindo que é só amizade, mas lá dentro você sabe que não é. Pela vontade de crescer. Para tratar disso. Para de empurrar com a barriga. Torno-me independente. Para de adiar. E deixo. É tempo de rejeitar a procrastinação. Para. Não posso viver. Para. Resolve isso. O teu amor. Chama para conversar. Senhor. Não posso. Senta um pouquinho, para. Longe do teu afago. Para de fingir. Cancela a internet dele. Toma o celular dela. Toma uma atitude. Para, conversa. Abre o olho. Faz uma campanha. Não perca a sua família, porque o tempo alimenta os nossos problemas. Ou a gente para resolver, e te amar pelo que ou eles vão crescer. Voltar à inocência.
acreditar em ti. Há quanto tempo que isso está assim? Mas às vezes sou levado O tempo não resolve problema. pela vontade. O tempo de não crescer. resolve problema, o tempo agrava. E torno-me O tempo é o seu inimigo e não o seu aliado. Para um pouquinho. Essa correria, para. de simplesmente Para. crer. Chama para conversar, para organizar. Não tá bem. Não posso viver Desde a infância. longe do teu amor, Só que agora cresceu. Senhor. Não deixa crescer. Posso viver Não perde a tua família por coisas não tratadas. Teu casamento é muito especial para você perder por coisas sem serem tratadas. Não posso viver. Não perde o teu filho para as drogas. Não perde o teu filho para o homossexualismo, a tua filha para a prostituição por causa da tua omissão, por causa da negligência. Está rebelde hoje, mas onde é que você estava quando tudo isso começou? Onde é que você estava? Onde é que você estava quando começou a se envolver em maus amizades? Onde é que você estava? Onde é que você estava quando fumou o primeiro cigarro? Onde é que você estava? Você estava aplaudindo. Você estava tão ocupada que não teve tempo. E hoje Deus está te confrontando, dizendo: há quanto tempo que sucede isso? Problemas existem para serem resolvidos, não para serem adiados. Aí o pai, maestro, Jesus olhou para o pai e disse para o pai: há quanto tempo que isso está assim? Dentro disso, isso soa como uma martelada no coração do pai. O pai vai viajando no tempo, volta lá na infância e lembra da primeira vez que aquilo aconteceu. E o pai diz: desde a infância. Aí o pai vai mais além. O pai diz: mas se tu podes, tem de compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que o pai vai dizer: se tu podes. Ele vai colocar em questão o poder de Jesus. Mas escuta, o pai traz o filho de casa porque sabe que Jesus tem poder para resolver, sim ou não? O pai pega o filho em casa, traz o filho para Jesus porque sabia que Jesus podia resolver. Mas esse processo de análise de Jesus, esse tempo que Jesus passa sabendo, mas sem resolver, vai mexer com a fé do pai. Agora o pai já não tinha mais tanta certeza que Jesus podia resolver. Aí o pai olha para Jesus e diz: se tu podes. Não parece a nossa história? Porque tem coisas que Jesus demorou tanto para resolver que você já nem acredita mais. Você até traz, coloca, mas nem acredita mais. Mas eu vim te dizer uma coisa nessa noite: tudo é possível ao que crê. O pai está lá e Jesus olha para ele e diz: se eu posso, tudo é possível ao que crê. O que Jesus está dizendo é: chegou a hora de você acreditar de verdade no meu poder. Se tu podes, tem de compaixão de nós e ajuda. Se eu posso, tudo é possível ao que crê. Aí o pai diz: eu creio. Isso aqui é até engraçado. Seria cômico se não fosse trágico. Porque o pai olha e disse: eu creio. Mas no que ele disse, eu creio, obreiro Carlinhos, o menino continua caído no chão, endemoniado. O pai disse: eu creio, mas o menino continua do mesmo jeito. Porque tem horas na nossa vida que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração não crê. Tem horas na nossa vida que Deus libera uma palavra profética, a gente levanta a mão e diz: eu creio, eu tomo posse, eu recebo, é para mim. Mas lá dentro a gente diz: será?
Tem hora na nossa vida que a gente diz: Senhor, eu creio, essa palavra é para mim, eu acredito, eu recebo, mas lá dentro a gente sabe que estamos vivendo uma crise de fé e nada muda na nossa vida, porque a nossa vida não muda pelo que a gente fala, a nossa vida muda pelo que a gente crê, a nossa vida não muda pelo que a gente fala, a nossa vida muda pelo que a gente faz. Se a gente não consegue crer, o melhor a se fazer é dizer como pai: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Porque não crer, não ter fé, eu estou sujeito a isso. O que eu não posso fazer é deixar de ser sincero, transparente diante de Jesus. O pai disse: eu creio, não resolveu nada. Ele disse: Senhor, tem de compaixão de nós. Isso aqui, olha para cá, isso aqui é muito forte o que eu vou dizer agora. Ele diz para Jesus: tem de compaixão de nós. Quando ele traz o filho, ele pensava que o problema era o filho. Só que agora ele disse: tem de compaixão de nós, tem de compaixão de mim e do meu filho, e ajuda-nos. O que ele está dizendo? Eu também preciso de ajuda. Olha como é o tratar de Deus. Quando Jesus pergunta para o pai: se tu crê, tudo é possível ao que crê. O pai disse: eu creio. Aí ele diz: Senhor, me ajuda na incredulidade e tem de compaixão de nós. Percebeu? Olha esse detalhe. Quando o pai traz o filho, o pai pensa que o problema é o filho. Só que depois que Jesus começa a tratar no particular com o pai percebe que tanto o filho precisa de ajuda, quanto ele também precisa. Deixa eu te trazer uma revelação de Deus para a sua vida. As coisas na nossa vida se organizam quando a gente tem consciência que a gente também precisa de ajuda. O pai olhou para Jesus e disse: Senhor, tanto eu quanto meu filho, nós precisamos de ajuda. Ajuda nós dois, nos ajuda. Quando eu saio da casa da síndrome adâmica, daquela que eu digo: o problema é minha esposa, o problema é o filho. Quando eu saio desse campo e começo a olhar para Jesus dizendo: Jesus, o problema somos nós. Tanto a minha esposa precisa quanto eu também preciso. Tanto o meu patrão precisa quanto eu também preciso. É quando você se inclui no rol dos que precisam da compaixão de Cristo sobre a sua vida. Jesus está tratando, dizendo: para de culpar o A, de culpar o B, de culpar o C, porque enquanto você responsabilizar as pessoas pelo fracasso que você está vivendo, Jesus não vai poder entrar na sua casa. Mas se você entender isso nessa noite e dizer: Senhor, tem de compaixão de nós, porque eu preciso também. Se você aprender isso, eu profetizo que Jesus vai mudar a tua história. Tem de compaixão de nós. Aí Jesus não resiste. Jesus olha para ele. Aí Jesus olha para o menino. O pai está tratado, porque o pai tinha dois problemas: a sua negligência, e tinha o problema também da sua incredulidade. Quando o pai toma consciência disso, Jesus trabalha isso, e o pai percebe que ele também tinha problemas, assim como você também tem. Não adianta ficar culpando ele, e não adianta ficar culpando ela. Tem que dizer: nós dois precisamos de mudança, porque família é isso, todos precisam da compaixão de Cristo. O problema é que você diz: Senhor, toca no coração dele, Senhor, muda o caráter dela. Mas Jesus está perguntando: e você? Quando é que você vai dizer: tem de compaixão de nós? Porque o plano de Jesus inclui toda a sua família, começando por você. Espírito mudo e surdo, eu te dou uma ordem: sai dele e nunca mais volte a entrar nele. O que Jesus está dizendo é: esta família, a partir de hoje, nunca mais vai ter a influência de demônios
dentro desta casa. Levante a mão onde você estiver, porque eu vou liberar uma profecia sobre a tua casa agora. Esse mal que você tem vivido por muito tempo, a partir de hoje, Jesus está dizendo: sai e nunca mais volte a assolar esta casa. Estou profetizando sobre a sua casa. Esse mal que assolou até hoje, nunca mais vai ter autorização de entrar na sua casa. Jesus está entrando nela agora e dizendo: mal, bate em retirada, e eu te ordeno, não volte mais para o meio desta família. Tem uma coisa que eu acho interessante, e eu já encerro agora. O texto diz que o menino ficou caído como morto, ao ponto das pessoas olharem, maestro, e dizerem assim: está morto. A multidão olhou, Carlinhos, e viu o menino quieto lá no chão, parado. E a multidão começou a considerar entre si, e alguns diziam: está morto. O pai trouxe para ser curado, para ser liberto, mas está morto. O pai trouxe, colocou na presença de Jesus, mas morreu. O pai trouxe, colocou diante de Jesus, apresentou, colocou, disse: Jesus cura, mas não teve jeito. Mas o importante é que tinha duas pessoas ali naquele lugar que sabia que não estava morto: Jesus e você. Alguém pode até olhar para a tua vida e dizer assim: está acabado. Alguém pode olhar e dizer assim: esse casamento aí não restaura mais. Alguém pode olhar e dizer: esse menino vai morrer sendo a vergonha da família. Alguém pode olhar para você nos assistindo e dizer: esse aí, depois que se desviou, esse aí nunca mais vai pregar, essa aí nunca mais vai cantar. Mas escuta o que Jesus está mandando eu te dizer. Não importa o que as pessoas digam acerca disso, o que importa é o que Jesus está fazendo. Não importa o que as pessoas avaliem, o que importa é o que Jesus está fazendo. Jesus não te trouxe para dentro desse duelo, não entrou nessa causa por você para deixar morrer o projeto da tua família, o projeto da tua vida. Não, eu profetizo sobre a sua vida que enquanto alguém está dizendo que acabou, Jesus está dizendo só fez se acalmar. Enquanto alguém está dizendo está caído morto, Jesus está dizendo está sendo liberto. Enquanto alguém está dizendo Jesus não venceu por ele, não venceu por ela, Jesus está dizendo calma. A calmaria veio por causa da tempestade. Não tem nada morto, está liberto, está curado, está sarado. Jesus resolveu o teu problema. Levante a mão para me profetizar. Jesus resolveu o problema da tua casa, do teu ministério, da tua vida. Jesus resolveu, ainda que alguém diga que não. Jesus resolveu. Fica de pé onde você estiver em casa agora, porque eu quero orar com você. E tem uma parte que finaliza dizendo que Jesus pega ele e levanta. E Jesus pega ele e levanta. Jesus pega ele e levanta. E levanta com vida. E levanta com vida. Pastor, não entendi. Você vai entender agora. Jesus pegou ele quietinho no chão, quando alguém dizia que tinha acabado. E Jesus pega e levanta. Escuta o que eu vou dizer, porque isso aqui é muito sério. Alguém disse que não tem mais jeito.
E Jesus está dizendo: eu vou levantar. E Jesus está levantando. E Jesus está levantando. Fecha os teus olhos agora. Deixa eu fazer uma oração com você em casa. Pega na mão, chama a família. Chama para perto, pega na mão. Pega, segura na mão dessa pessoa, desse parente, desse familiar. Segura, faz uma corrente, assim segurando na mão agora. Porque alguém olhou e disse: está falido. Alguém olhou e disse: está acabado. Alguém olhou e disse: não tem jeito, nem Jesus. Alguém olhou porque não sabiam. Aí a multidão olhou e disse: está morto. Mas Jesus entrega ele vivo. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo com isso, mas eu quero te dizer que hoje Jesus está levantando com vida. Jesus está levantando. Deixa eu orar durante esse louvor com você. Tem alguém que está sentindo Jesus visitar agora a sua casa, seus problemas, sua vida familiar? Essa pessoa que te deu tanto trabalho, tanta dor de cabeça, que ninguém estava acreditando mais, Jesus está dizendo: eu vou levantar ele, eu vou levantar ela. Mãezinha, calma, Jesus vai levantar ele, viu? Ei, paizinho, calma, Jesus vai tirar ela de lá. Jesus vai mudar ele, vai arrancar ele da cachaça, vai arrancar ela dessa vida. Jesus está pegando pela mão e levantando, está resolvendo, vai dar tudo certo. Calma, no final vai dar tudo certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou no final. Jesus está entrando na tua história e resolvendo. Deixa eu orar. Senhor Jesus, nós oramos agora, Senhor, por estas pessoas. Essas pessoas, Senhor, que estão desacreditadas, frustradas, porque todo mundo olha e diz: nunca mais vai ser a mesma coisa. E o Senhor está dizendo: vai ser muito melhor, o projeto é muito maior. Resposta de Deus hoje para você. Alguém olha e diz: não tem mais jeito. O Senhor diz: tal. Nós acreditamos, Senhor, que o teu mover é para a família, que o teu propósito é para a família. Colocamos em tuas mãos essa pessoa que ora junto conosco agora em casa, que está curada, que está tratada, que está liberta, que entendeu, Senhor, a tua palavra nessa noite, que entendeu o teu plano nessa noite, que entendeu o teu propósito nessa noite. Faz ela entender, faz ele entender que não tem nada morto, que está tudo resolvido. Que alguém diz: nessa crise vai falir, que o Senhor diz: nessa crise vai sair vivo. Que alguém olha e diz: vai ser infectado, vai ser contaminado, que o Senhor diz: vai sair vivo. Que alguém olha e diz: nunca mais vai ser a mesma coisa, nunca mais vai pregar do mesmo jeito, nunca mais vai cantar do mesmo jeito, nunca mais vai evangelizar do mesmo jeito, nunca mais vai se animar para fazer a obra. E o Senhor está dizendo: está vivo, está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo. A vida entrou na tua casa, está vivo. A vida entrou na tua família, está vivo. A vida entrou nos teus negócios, está vivo. Porque Deus te escolheu para vencer. Está vivo, está vivo. Pois o Deus que entregou, Senhor, abençoa cada um dos que nos ouve. Cura a nossa nação, cura a nossa humanidade, cura a nossa geração. Providencia para aqueles que estão precisando do teu socorro nessa semana. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito habite em cada vida, em cada coração, hoje e sempre. Quem crê, diga amém. Escolhe 2 ou 3 pessoas que estiver perto de você e diga: está vivo. Quanto mais tu conclui esse louvor, Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, encontro marcado. Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu para vencer.
mostra a tua força, vai. Levante a cabeça, vai. Não tema o inimigo, vai. Jesus está contigo, vai. Porque a vitória é tua, vai. Vencendo as barreiras, vai. Ninguém pode impedir, vai. Porque Deus te escolheu pra vencer. Compara a esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem encher este lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê uma semana abençoada para você e sua família.